Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor Deus, nesta manhã, por este projeto abençoado, Deus, para dar start, Senhor Deus, para que o teu evangelho seja propagado. Que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus, esta direção, a vida do irmão que está ali atrás das câmeras, do Érico Rodrigues, a minha vida. Que o Senhor venha alcançar, Senhor Deus, através deste programa, vidas, Senhor Deus, que estarão assistindo e ouvindo, Senhor Deus, esta programação ou este projeto. Deus, em nome de Jesus, abençoe o Podcristo da Ad Nassau, é o que nós te pedimos no nome poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu me chamo Érico Rodrigues, operador obreiro da ADNA Santo Antônio do Leste. Nós estamos iniciando hoje o nosso primeiro podcast, nosso primeiro Podcristo da ADNA Sal. Sejam todos muito bem-vindos e nós vamos dar início a esse projeto a partir de hoje com muita novidade no mundo cristão para todos vocês. Fiquem ligados e não percam. Na nossa primeira entrevista não poderia ser diferente. Uma pessoa que nós temos um prazer e um carinho enorme. É um prazer eu estar aqui entrevistando ele pela primeira vez. Ele é nascido em 1977, cuiabano. Ele é profissional da área da energia elétrica, registrado pelo CREA. É teólogo, formado na faculdade FESC, em Cuiabá. Tem curso livre em psicanálise e também foi estudante de direito. Ele está aqui, ele vai falar um pouco mais pra gente de tudo isso daí. Seja muito bem-vindo, pastor Sidney Gonçalves. Maravilha, a paz do Senhor Jesus, cooperador Érico Rodrigues. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. E nós estamos muito felizes e também alegres por esta rica e abençoada oportunidade que Deus nos concede, né? É um privilégio de poder dar início, né, a esse novo projeto que Deus tem confiado em nossas mãos, né? E tem o propósito de apregoar o evangelho, de falar da palavra de Deus, que liberta, que transforma, né? E que leva para morar nos céus. Então é uma alegria, um privilégio estar aqui neste primeiro contato, né? Esse pontapé inicial desse projeto que eu acredito que já nasceu no coração de Deus e vai dar tudo certo, já deu certo e vocês não podem perder nenhum podcast da nossa ADNA Sal, ADNA Santo Antônio do Leste. Maravilha, pastor. Foi muito bacana essa ideia que nós tivemos em criar, né, esse Podcristo, onde é dirigido pelo senhor, por mim, pelo irmão Orlando de Souza também, diretor de marketing e mídia, né? Ele é o responsável por toda essa criação aqui também. Então é algo que vai levar a palavra de Deus para muita gente, né, pastor? Sim, com certeza, Eric. O objetivo primordial da nossa igreja é atingir o público através da palavra. Assim como eu, como você que está nos assistindo, teve a oportunidade de ser apreciado e ter recebido o evangelho de Jesus, os outros também que ainda não conhecem também têm esse privilégio de poder conhecer o Senhor Jesus Cristo através da palavra. Muito bom mesmo. Nós vamos começar aqui agora com a nossa sequência de perguntas. Pastor, preparado? Estamos preparados aí. Maravilha. Pastor, conta pra gente um pouco o que o senhor fazia antes. Qual que era a sua atividade profissional antes de se tornar pastor? Antes de se dedicar 100% à obra? Qual que era o seu ramo de atividade? Como que o senhor se mantinha? Qual que era o seu trabalho? Sim. Antes de ser pastor, tem alguma coisa, né, por trás, teve alguma coisa. Eu não nasci em berço evangélico, né? Eu vim já para Cristo já com meus 30 anos, né? Eu era profissional da área de energia elétrica, como você já disse no início. Eu sou formado em eletrotécnica. Eu já trabalhei em várias áreas na capital da nossa cidade, Cuiabá. Eu já fui para São Paulo trabalhar com telefonia. Eu já trabalhei com energia lá na capital, trabalhei com saneamento também lá na capital, trabalhei na aeronáutica também, tudo na área de energia elétrica, né? Eu trabalhava com altura também, manutenção de torres. Então, eu fiz muita coisa, viu, Eric? Fiz muita coisa sim. E
Logo aos meus 30 anos, o Senhor viu que falou: não, chega, meu filho, agora está na hora de trabalhar para mim. Maravilha, que bacana. Aproveitando já, o senhor vai contar agora para a gente, conta um pouco como que foi, né, a sua conversão, como que o senhor decidiu aceitar e seguir fielmente o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né? Tendo em vista que os mais antigos, eles costumam dizer que a conversão, ou ela é pela dor, ou é pelo amor. Conta um pouco pra gente como foi a experiência do senhor, o momento que o senhor aceitou a Jesus Cristo. Isso me faz lembrar realmente, voltar no tempo, né? Voltar no passado. E a minha conversão, ela teve, como que eu vou dizer, teve os dois lados, né? Teve o lado da dor e também teve o lado também do amor. Mas no lado da dor, eu vejo o amor de Deus. Eu, quando vim para o Senhor Jesus, eu tive que deixar muita coisa, eu tive que abandonar muita coisa. Foi uma conversão genuína, sabe, Eric? Mas eu, antes de me converter, eu me sentia uma pessoa... O cara, não tem? O cara, o bambambá, eu me sentia o tal, né? A última bolachinha do pacote. Eu era esse cara aí, entendeu? Que apostava que o respeito, o poder estava em ter bens materiais, do dinheiro, né? Então eu fui um rapaz que fiz muita coisa errada no sentido do mundo, né? E aí, quando eu vim para o Senhor Jesus, o diabo tirou tudo, né? Eu perdi tudo, perdi família, perdi respeito, perdi caráter. Eu apostava muito no meu emprego, eu ganhava bem, perdi meu emprego. Na época, existia aquele vale transporte de papel, né, que era moeda de troca antigamente, e tinha um valor, né? Rapaz, eu não tinha nenhum vale daquele para me poder locomover, para me correr atrás de emprego. Então, foi um negócio desesperador. Mas nesse processo da dor, eu vi o amor de Deus, porque em todo o tempo, Deus sempre esteve comigo, me ajudando a caminhar no caminho correto. Eu me recordo que, uma dessas vezes aí, eu estava passando lá em Cuiabá, tem um lugar chamado Viaduto da Rodoviária, rapaz, de Cuiabá, e ali tem um viaduto muito alto, né? E aí eu estava passando de a pé porque eu não tinha dinheiro para o passe, eu precisava correr atrás de trabalho, e eu ouvi uma voz, cara, uma voz nítida assim, dizendo assim, acabou para você, acabou tudo para você, agora só resta você acabar com a sua vida, pula daqui de cima. Eu vi falando assim, aqueles carros passando assim, embaixo, cara, e Deus já estava cuidando, Deus estava trabalhando. Eu costumo dizer que quando Deus tem um projeto na vida da pessoa, o inimigo pode tentar de todas as maneiras, mas ele será frustrado, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. E Deus me deu estratégia, eu consegui sair desse período de trevas que eu vivi e vendo o amor de Deus. E aí, quando eu me converti realmente ao Senhor, eu chorei demais, cara. Foi um negócio bonito, cara. Eu fui numa situação, não vou falar para não estragar o presente para o próximo, né, que for. Eu estava num lugar, cara, e aí eu achava que homem não chorava, porque o costume que eu tive da minha educação é que homem não chora. Cultura, né? Essa cultura, homem não chora, homem tem que ser bruto, de coisa e tal, né? E aí eu fui num lugar, Eric, e aí tinha um monte de homem, rapaz, só homem. Mas tem muito homem. Eu falei, esse negócio tá estranho aqui, né? O pastor que tinha me levado, nunca tinha visto um negócio desse. E cheguei lá nesse lugar lá e já tiraram o relógio, tiraram o celular. Falou, ficou sem comunicação. Sem comunicação do mundo. Falou, aqui você vai falar com Deus, vai conectar. Eita, maravilha. E eu falei assim, meu Deus, que obra é essa, né? Que história é essa? Esse monte de homem aqui, né? Não sabia. Pois e aí começou o processo. Uma janta, coisa e tal, um trabalho bonito, e só uma maiada. Eu falei, moço, só um homem aqui não vai dar certo. Quando começou a ministrar a palavra e começou a falar no livro de João, que começou a falar de Jesus Cristo, irmão, aquilo já começou a mexer comigo, tá? Já começou a mexer.
E no decorrer das palestras, no sábado também, o dia todo eu comecei a chorar, irmão. Chorava, copiosamente, lágrimas corria. E outros homens chorando, eu falei, um monte de almaiada chorando, que história é essa? Paz, Jesus me libertou. Foi uma libertação assim, genuína. Depois daquele dia, depois daquele encontro, a minha vida foi outra. Até hoje, eu sou aquela mesma pessoa que foi liberta lá. Eu nunca tutumbiei para lá ou para cá. Eu continuo me posicionando. É isso que eu creio, é isso que eu acredito. E é isso que Deus tem para você que está aí nos assistindo. Tem um melhor para a sua vida. Maravilha, glória a Deus, hein? Que história, hein, pastor? História maravilhosa. Isso serve também, né, de exemplo, né? Por que é importante a gente passar a história, né, e mostrar, porque muitas pessoas não conhecem também o Senhor. Sim. É importante as pessoas terem essa visão do outro lado, do lado humano, do lado do Senhor no seu dia a dia. Isso acaba aqui aproximando mais as pessoas. Verdade, né? exatamente. Porque as pessoas veem que não é simplesmente aquela autoridade eclesiástica, né, o pastor da igreja, mas ele é um ser humano também, como qualquer outro, e é pessoa que tem amizades e tudo mais. Isso acaba aproximando, muito bacana. Pastor, nós vamos aqui agora uma pergunta, né? A terceira e última pergunta nossa, que ela é para fechar mesmo com chave de ouro. Uma dúvida que eu acredito que seja minha e de muitos irmãos, né? Como foi a sua chamada ministerial e o processo até chegar como pastor aqui na Adna Sal? Eita, é bonito, cara, a minha história. Eu considero que essa trajetória até eu chegar aqui é uma história bonita. É Deus purinho no negócio. É Deus. Eu já passei por algumas adversidades depois de cristão, né? Eu estava servindo uma igreja, né? Um pastor. E aí, logo depois que nós casamos, eu e minha esposa, nós compramos uma casa e a gente foi morar num lugar distante da igreja onde a gente congregava. E aí, quando nós fomos para casa, tinha uma outra igreja, mas tudo da mesma denominação, né? Próximo de casa. Só que até então a gente pegou um amor, né? Pelo pastor, pela igreja onde a gente congregava. Era 22 quilômetros. Então, são 44 quilômetros de distância, né? Ida e vinda. E nesse trajeto, nesse inteirinho aí, a gente viu que estava muito difícil para a gente, né? Servir a Deus ali. E a gente resolveu, então, ficar próximo de casa. Eu desde quando me converti, sempre gostei, irmão Eric, eu até falo para você, meus irmãos, se você foi realmente escolhido, chamado por Deus, persista, vença o cansaço, vença a luta, vença os problemas, vá para a casa de Deus. É na casa de Deus que Ele vai falar contigo, é na casa do Senhor, na igreja, que Ele vai liberar as promessas. E eu sempre fui ativo, sempre fui ativo. E aí começamos a servir o Senhor ali perto de casa, ali. E aí, uma certa feita, não deu para a gente permanecer ali, né? Divergências entre questões teológicas, e eu acabei indo para congregar lá na nossa sede. Adna. Que é a Adna, lá em Cuiabá, na sede. E nós fomos para lá. E ali, a gente sabe que, por ser uma igreja muito grande, as oportunidades seriam poucas, porque existiam vários pastores evangelistas ali, e isso dificultaria, né? Mas amém, e eu comecei a trabalhar ali, eu era diácono nesse período, eu ficava na porta, recebia. Eu fui um cara ativo, sempre fui ativo. O tempo todo participando. Sempre participando. Eu fazia parte de uma escala de pastores para pregar em outras congregações, quando, né, eu estava na academia, né, teológica, e ali sempre ajudando, né, na igreja. Aí chegou um dia que eu vi a necessidade de estar lá próximo do pastor Divaldo. Parece que não tem uma importância, né, de você levar um bilhetinho ali para o pastor, levar um copo de água. Parece que, muito. Né? Então, para quem tem a chamada, a convicção, é uma alegria você estar perto do seu pastor, você entendeu? Isso é muito bom. E eu falei, quero ficar lá perto do meu pastor, rapaz. E aí veio a pandemia, cara, da Covid,
E nós tivemos que nos afastar, né? Distanciamento, máscara, coisa e tal. E eu comecei a trabalhar lá na plataforma, junto do pastor, levando os bilhetinhos, levando... Você quer alguma coisa, pastor? Você quer alguma coisa? Uma aguinha? Só que nós estávamos de máscara, né? Por causa não podia, né? E aí foi passando o decorrer do tempo, eu já estava como cinegrafista lá no Templo Central. Estava lá fazendo a filmagem dos cultos ao vivo, né? Bacana. Eu sempre fui ativo, graças a Deus. E aí, um belo dia, rapaz, meu telefone toca. Meu telefone toca e eu vi só o número, né? Quando não tem o nome, porque você não conhece a pessoa, né? É só o número. E eu vi um número assim e eu atendi. Opa, só um pouquinho aí, eu já atendo o senhor, porque eu estava conversando com outra pessoa, e deixei essa pessoa aqui na linha. Beleza, acabei de conversar o assunto e a hora que eu vou atender, pois não, quem está falando? Ô, meu filho, tudo bem? Aqui é o pastor Edivaldo. Eu falei, eita, pastor Edivaldo, me perdoa, pastor, deixar o senhor ir esperando, né? Coisa e tal. Ele me ligou, rapaz. Ele queria conversar comigo. Ele não me conhecia. Ele somente me via lá, mas não sabia quem eu era. E ele foi procurar saber com outro pastor lá, que era o pastor responsável no departamento que eu estava. E ele quis conversar comigo acerca de umas situações. Antes disso acontecer, eu trabalhei no fórum, né, lá na capital, e eu chorava, irmão, sabe? Deus colocou um negócio no meu coração e eu chorava muito, até soluçava. Eu falei para minha esposa assim, eu vou sair do emprego, e Deus está me cobrando para mim ser útil na obra, eu estou me sentindo um inútil na obra. Aí minha mãe falou assim, você está com conversa, está louco? Nessa pandemia você vai sair do seu trabalho? Eu falei, eu vou porque Deus está me incomodando. Vou sair. Ele falou, não vai sair não, beleza. Passou, né? Falei, final do ano eu saio. Aí eu fui lá na sala do chefe e falei para ele assim, chefe, eu quero ser mandado embora. Quero sair porque estou me sentindo bem. Como assim? Ele perguntou. Eu falei, mas vai, e aí? Por quê? Eu falei, não, eu quero ser mandado embora. A empresa não manda embora? Ele falou, mandar embora não manda. Se você pedir conta, aí eu dou um jeito aqui. Mas aí você vai perder seus direitos. Eu falei, então não quero não. Beleza. Mas eu falei, final do ano eu vou sair. Não quero nem saber. Deus está me cobrando e eu chorava. Eu ia para o monte orar. Eu sou um monteiro e chorava muito do monte. E um dia desse aí, Deus usou uma irmã para entregar um mistério para mim, uma profecia. Nós estávamos orando no monte e essa mulher começou a falar em mistério, assim, tudo escuro à noite, começou a rodar assim, aquele vulto, e ela falando em mistério, e ela chegou perto de mim e falou assim que Deus estava dando algo na minha mão, muito grande. Colocou e fechou. Beleza, um mistério bonito, beleza. Cheguei em casa, eu falei, é hoje que eu vou sair do fórum. Fui lá e falei para ele. Ele falou, se é isso mesmo que você quer? Quero. Tá bom, vou mandar lá para São Paulo, lá para Brasília. Vamos ver se eles vão acatar. Beleza. Passou as festividades, janeiro, fevereiro, e nada de me mandar embora. Aí eu fui lá falar pro chefe, né? E aí, chefe, o que virou lá, o negócio lá? Falou, seguinte, você quer ser mandado embora mesmo? Eu quero, pode mandar. Se eu for mandar para lá, não tem mais volta. É isso mesmo que você quer? Vai lá, toma um café, água e vem aqui e me fala. Eu saí da sala dele e falei, uma coisa, eu vou deixar quieto, né? Aquela ansiedade já passou, né? 3 meses, Mas olha que eu dou os 2 passos para frente e vejo aquele start assim. Lembra da promessa que é para você sair mesmo? Eu falei, vou sair então. Voltei lá, nem fui tomar água. Falei, pode mandar. E aí ele mandou. Passou, cheguei em casa outro dia e a mulher falou, você está diferente, você está alegre, né? Perguntando para mim, o que foi que você está alegre assim? Saí do emprego. Eu falei, eu saí do serviço, cara. Você é louco, você saiu do serviço. Eu falei, minha filha, confia no Senhor. Deu chamado. Sabia. Ela já sabia. Olha, nós ficamos desempregados, nós dois debaixo do mesmo teto. Deus nunca deixou a gente passar necessidade. Aproveitando nós entramos nesse assunto, eu vou dar uma outra direção aqui também baseado nisso. Como que foi
o apoio da família, né? Como que foi a aceitação da irmã Sulema? Teve apoio, teve objeções? Como que foi essa questão? Eles tiveram muito medo? Porque vocês tiveram que largar tudo, abandonar para vir para o campo missionário, né? Sim, Como sim. que foi esse momento aí que o senhor falou, de fato, que iriam largar tudo para vir fazer a obra em Santo Antônio do Leste? Ela já sabia, né? Desde quando a gente casou, eu falei, olha, eu tenho uma chamada ministerial, né? Pastoral, e vai chegar o momento em que nós vamos ter que abandonar tudo e ir para onde o Senhor nos enviar, a gente tem que ir, disse a ela. E ela falou assim, tudo bem, mas depois ela veio falar para mim que era coisa da minha cabeça. Eu falei, isso aí tá ficando doido, né? Não é assim não, as coisas assim, tá beleza. E aí eu falei para ela que tinha sido mandado embora, rapaz, que eu saí lá do serviço. Ela ficou doida. Aí, bom, deixei o pastor Edivaldo na linha, né? Conversei com ele. E aí ele falou assim, meu filho, não tem como você vir aqui no gabinete falar, eu preciso falar contigo? Eu falei, tem sim, pastor, eu vou aí falar com o senhor. Rapaz, pensa no medo, que a gente fica apreensivo, né? O que eu fiz, né? Pastor presidente me ligando, né? Rapaz, o que aconteceu, rapaz? O que aconteceu? E aí eu fui conversar com ele. E ele falou assim, meu filho, e aí? Como que tá? Tudo bem? Bem? Você está trabalhando? Não, pastor, por enquanto eu não estou trabalhando, não. Eu estou fazendo uns bicos aí, mas eu estou desempregado ainda. Meu filho, e aí? Como que está a vontade de fazer a obra do seu filho? Não, tá. Beleza. Eu não conhecia o irmão e eu falei com o pastor, né? Fulano, e aí ele me passou seu contato. E a gente está precisando de alguém para poder fazer a obra numa cidade aí. Eu queria saber sua disponibilidade. Eu falei, não, para a obra, pastor, estou pronto, não tem problema algum. É só o senhor falar que eu vou. Vai mesmo? Vai. E sua esposa? Eu falei, ela está trabalhando, né? Mas ela já sabia, né, pastor, que eu tenho essa chamada aí, eu acredito que não vai ter nenhum problema. E ela falou assim, então faz o seguinte, não vai contar nada para ninguém. Deus me mostrou você num sonho. Eu só via só o seu rosto, nós nunca conversamos, e eu via você ali me ajudando. E Deus colocou uma coisa no meu coração, que a partir de hoje, eu não vou colocar ninguém por indicação, né? E eu vou orar. E quando eu estava orando, Deus me mostrou você. E eu quero saber se você está disponível. Não. Então você vai fazer assim, assim, assado, e conversa com a tua esposa. Aí falei com ela na época estava trabalhando de carteira assinada, né? Falei para ela, falei, amor, o pastor Edivaldo me ligou e ele quer muito que a gente vá para o campo missionário. Tem uma obra muito grande para fazer e coisa e tal. Eu falei assim, né, tá doido, não, como vai fazer? Nós tínhamos acabado de ganhar nossa casa, ampliamos a casa, fizemos uma casa legal, e ela pegou amor nos bens. Essa é coisa de mulher, né? Ela pegou amor na casinha arrumadinha, coisa e tal. Eu falei, não larga disso, não se apega nessas coisas. Mas por vir é maior. É maior. E aí, vamos lá falar com o pastor Edivaldo, ele quer falar com a gente. Aí fomos lá e ela topou, aceitou. O pastor Edivaldo falou assim, você vai fazer assim, 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 assado lá no seu trabalho. Não vai falar nada que você vai acompanhar seu marido, é pastor. Não vai falar nada disso. Você vai acompanhar seu marido, que tem um trabalho, e pronto. Deixa que ele vai encaminhar o restante. Ela tinha acabado de entrar numa empresa e é óbvio que a empresa não vai mandar embora. Ainda mais se tratando de um grupo. Você quer sair, então você tem que pedir conta. Sim. E a orientação do nosso pastor foi que ela fizesse da forma que ele falou. Paz, ela fez certinho. Menos de mês, ela recebeu a resposta que iriam mandar ela embora, mandou ela embora e ela recebeu todos os direitos dela. Não, Deus trabalhou tremendamente. Então, olha, tem um testemunho maravilhoso por trás disso aí. E voltando aqui para a gente fechar aqui, aí conversamos com o pastor Edivaldo, beleza, e o pastor Edivaldo falou assim, então tá bom, meu filho, então até o dia da reunião não comenta nada com ninguém, fica em oração. Não, tudo bem, pastor, não vou falar não. E fomos para a reunião de obreiro. Nós estávamos lá na reunião lá, né, pastores, evangelistas, estava lá o corpo de obreiro, e eu ali servindo, ajudando, coisa e tal.
E aí o pastor tomou a fala. Olha, para mandar lá para Santo Antônio do Leste, Deus já me deu um dirigente. Todo mundo ali na frente, ou lá no fundo, né? E quem vai para lá para ser dirigente em Santo Antônio do Leste é o diácono Sidney. Coisa linda. Eu arrepiei assim, tem... E vem cá, meu filho, me chamou lá na frente e eu fui para lá, assim. E chegamos lá na frente lá e falou assim, para ser dirigente da igreja tem que ser, ao mínimo, presbítero. Ajoelha, meu filho, vamos orar agora. Pá, já. Na hora. Na hora, sim. Levanta todo mundo, vamos orar, sim. Os irmãos levantou, orou, e eu já fui ali consagrado a presbítero. Então, eu, de diácono, eu já vim para cá presbítero. E de lá para cá, Deus tem feito coisas grandes, viu? Deus tem feito maravilhas, maravilhas. E aí a sua irmã, a sua esposa, saiu de lá, abriu mão. Mas chegou aqui, Deus abriu nova porta para ela ou não? Paz, o pastor falou assim, olha, meu filho, vai em paz, fica tranquilo, conheça a cidade. Minha mulher ficou assustada porque ela olhou no Google lá, não viu asfalto, viu só terra, né? E mulher tem esses problemas, né? Eu falei, não, relaxa. Nós chegamos aqui, vimos uma cidade bonitinha, né? Bacana a cidade, o asfalto, tudo organizado. E ela é professora, tinha acabado de formar, na época, pedagoga, né? E ela não tinha dado aula lá ainda, ela trabalhava como secretária. E nós chegamos na cidade, fomos arrumar o lugar, coisa e tal, para se instalar. 6 meses, irmão Eric, 6 meses, Deus abriu a porta. Ela surgiu uma cotação de ponto na escola estadual, municipal, aliás, e ela foi lá contar os pontos. Se der, se passar, eu vou ser, né? Vou trabalhar. Se não der, também não tem problema. E ela fez lá, passou, foi chamada, e hoje Deus tem honrado a vida dela. Aquela que ganhava lá, digamos aí, um salário mínimo, Deus dobrou aquilo lá para ela. Então, ela está maravilhada. Eu costumo dizer e falo sempre na igreja, quando você diz sim para Deus, você está dizendo para Ele assim, eis-me aqui, Senhor, estou nas suas mãos. Não fica desamparado. Não fica desamparado. Ele é provedor, E graças a Deus, hoje nós temos o que temos, somos o que somos, mas sempre com humildade, sempre colocando Deus em primeiro lugar. Que é importante. Pregando a palavra. Deus ele não fazia acepção de pessoa, então a gente está no mesmo linha, mesmo propósito, né, raciocínio, e Deus tem honrado a nossa vida, viu, irmão Eric? O crescimento da igreja tem sido espantosa, viu? Maravilha. Bom, pessoal, nós estamos encerrando por aqui. Esse foi o nosso primeiro podcast cristão, nosso Pod Cristo Adna Sal. Vai ter muita novidade vindo por aí, muitas entrevistas. Nós vamos ter também, numa próxima oportunidade, nós vamos conhecer um pouco mais de como foi a fundação, como surgiu a Adna Santo Antônio do Leste, quem foram os fundadores. Nós vamos ter aqui também, para responder um pouco mais disso e tirar essas dúvidas, o nosso irmão Miguel Bruneta e sua esposa Marli, falando um pouco dessa história da Adna Santo Antônio do Leste. E você não pode perder, porque é algo incrível, né? Então fique ligado, acompanhe o Instagram da Adna Santo Antônio do Leste, que lá vai ter muita novidade contando todo esse processo da Adna. Deus abençoe a todos vocês e tenham todos um excelente dia. Muito obrigado. Eu quero aqui deixar minhas considerações finais, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, viu? Operador Eric Rodrigues, esse foi o pontapé inicial deste projeto, deste trabalho. Eu creio que vai dar muitos frutos. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, vai dizer que tudo tem o seu tempo determinado debaixo dos céus, né? É um tempo para todas as coisas. E o tempo da Adna Sal se expandir chegou. Então, isso aqui é só o pontapé. Deus tem uma obra muito grande para fazer, não só na tua vida, como na vida da igreja. E de você que está aí do outro lado nos assistindo. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe.